Boa noite a todos, muito bom estar aqui de volta com vocês. Boa noite a quem nos vê aí da sua casa, pela internet. E eu fico bastante contente de que nós vamos ter a chance de terminar aquela sequência que eu vinha falando com vocês sobre os milagres de Jesus registrados em João. Eram 7 e nós vamos falar hoje do último. Mas antes, aquele relógio lá põe uma pressão em quem está aqui falando que é incrível, né? Mas assim, depois de ouvir esse louvor, não tem jeito, né? Antes de ir para a mensagem, eu gosto muito de que a gente pare para pensar no que a gente cantou. Essa semana, conversando com a Dulce, a gente estava falando assim, como é que a gente reagiria se nós recebêssemos a notícia de que temos uma doença terminal que em poucos dias, semanas, a gente vai morrer? Você já pensou nisso? E a gente que é cristão tem que ter uma resposta bem diferente das outras pessoas. Só para passar rápido, nós cantamos esses 2 últimos corinhos, aquele que é vim para te adorar. Tem uma frase lá que fala assim, a tua beleza leva-me a adorar-te. Eu queria mudar um pouquinho essa palavra beleza, fazer uma conexão com o que nós vamos falar hoje, com o que a Nete falou domingo passado, a tua glória leva-me a adorar-te. A glória é mais do que a beleza, embora eu acredito que quem escreveu isso estivesse pensando na beleza como a glória, mas a glória são os atributos de Deus. Quando a gente entende isso, não tem outro jeito. Aí a gente canta, eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que o Senhor é o meu Deus. E esse vim tem a ver com esse momento agora. Mas esse vim tem a ver com a nossa vida. Eu tenho a vida com essa finalidade. Você pensou nisso a hora que você cantou? Eu desafio a gente a quando estiver louvando a Deus, não ficar só no sentir da música que é agradável, é gostoso, é bom, mas põe tua mente para falar e buscar aquilo que você crê de verdade. E quando a gente cantou Maranata, a gente concluiu o resultado da percepção dessa glória, dizendo, tu és santo, ó Senhor. Eu nada temerei. E a gente fala assim, eu sei falar música. Não é eu sinto, eu espero. Eu sei, um dia voltarás. E para o céu, nós vamos com Ele para nos buscar. Voltará do céu para nos buscar. Dá para fechar agora e ir embora. Pensa nisso. E eu espero que o que a gente vai falar um pouco... mas você vai falar da ressurreição de Lázaro. Esse é o 7º milagre que João descreve no seu evangelho. Descreve 7, nós falamos o 6, esse é o 7º. E a gente costuma falar que é a ressurreição de Lázaro. Talvez no final da nossa conversa a gente vai falar assim, talvez não seja esse o melhor título para dar para essa passagem, não. O texto é longo, mas eu queria que vocês me ajudassem e acompanhassem na sua Bíblia. João 11, nós vamos ler do 1 a 45, e eu vou deixar com vocês aí a sugestão para depois você pensar se faz sentido. Que talvez esse texto deveria ser chamado de a demonstração da glória de Deus. Ou uma outra coisa que nós vamos tentar tirar desse texto é a relação entre o amor, a morte e a glória. Havia um homem chamado Lázaro, texto muito conhecido por nós.
Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. É interessante que esse texto aqui, que Maria põe perfume no pé de Jesus e enxuga o cabelo, no livro de João, só vai aparecer no próximo capítulo. Mas lembra que João está escrevendo esse evangelho muitos anos depois. Então é muito provável que os seus leitores conhecessem a história de Maria, que derramou o perfume no pé de Jesus. E ele está fazendo referência, é aquela mesma família. Então as irmãs de Lázaro, diante do irmão doente, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Presta atenção no verso 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Tipo assim, tá doido? Os caras queriam matar, o senhor escapou de lá assim, e agora vai voltar para lá? Jesus respondeu, verso 9: o dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Muitas vezes, em quase que todos os milagres que a gente estudou junto aqui, os discípulos continuavam com dificuldade de entender as coisas de Jesus. Então, no verso 14, Jesus não deixa dúvida. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente, por não estar lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda. Então, ponto importante desse verso 19, tinha muita gente lá. Muitos judeus haviam ido até lá, como não era muito distante de Jerusalém, e muito provavelmente essa família era uma família querida. Muitos foram lá confortá-las. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, verso 20, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, presta atenção agora nesse texto. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu:
Eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. 25, disse-lhe Jesus. Olha a revelação que Jesus faz aqui. Sabe essa ressurreição, Marta, que você está esperando que vai acontecer no último dia? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Verso 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma frase que a irmã dela tinha dito. 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Vamos orar? Pai Santo, poderoso, que o poder da Tua palavra, Senhor, entre em nós, que o Teu Espírito Santo abre as nossas mentes, que o Senhor nos faça ver com a mente aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Usa-me, Senhor, para ser canal da Tua palavra, e haja em todos nós, para ouvirmos claramente a Tua mensagem. Provoque transformação em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, como eu falei, esse é o sétimo sinal miraculoso. Eu gosto da forma como João chama de sinal, porque o sinal deixa claro que está indicando alguma coisa. A gente já falou bastante sobre isso.
E o grande propósito de João com esses sinais era para que seus leitores, para você e eu, para que nós possamos crer em Jesus Cristo. E crendo sejamos libertos do pecado, da morte e tenhamos vida eterna. João deixa isso bem claro no seu livro. E na verdade, este é o propósito de todo o Evangelho, não só dos sinais miraculosos, de todo o Evangelho de João, de toda a Bíblia. É para nos revelar Jesus Cristo, para que a gente creia nele, e crendo nele, tenhamos vida eterna. Ao chamar de ressurreição de Lázaro, a gente tende a olhar o que foi feito ali, e não o que está por trás ou suportando o que foi feito. O foco deve estar naquilo que o acontecido, que o ocorrido evidencia. Nesse texto, que tem tudo a ver com a passagem de domingo passado, trazido pela NET aqui, a NET usou o texto de Isaías 6 e chamou nossa atenção para o fato que a atitude do profeta Isaías foi transformada pelo que ele viu. E o que é que o profeta Isaías viu de tão impactante que transformou a atitude dele para ele falar: envia a mim? Não foi a visão dos anjos. Também não foi as vozes dos anjos, que o texto fala aqui, um som de trovão. Também não foi a fumaça. Não foi nem o fato do anjo colocar a brasa na boca de Isaías. O que transformou Isaías foi que ele viu a glória de Deus. Ele viu o quanto era pequeno e o quanto o nosso Deus é grandioso. É exatamente a mesma coisa que nós vamos ver nessa passagem, que a gente costuma chamar da ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar a glória de Deus e a sua glória, o seu poder. Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar a glória de Deus e evidenciar que ele e Deus são um. Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar seu poder, seu triunfo sobre a morte que estava para ser completado. Como diz o verso 4 do que a gente leu, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Para que a glória de Deus seja vista, para que a glorificação do Filho de Deus ocorresse. Não se espante pela fumaça, ou com os anjos, mas caia de joelho diante da glória de Deus. Não olhe apenas para o fato do morto, Lázaro, voltar à vida, mas olhe para isso, vendo a glória de Deus, do Deus vivo, sendo apresentada por Jesus, através desse sinal miraculoso. Esse texto é riquíssimo. A gente podia aqui gastar tempos e tempos, vendo outros aspectos que tem dentro do texto, por exemplo, a dificuldade dos discípulos em entender o que Jesus estava falando. Eles achando que estava doente só, ia acordar, ia ficar bom. E Jesus já antevendo o que ia ser feito. Ou a gente pode gastar tempo, até olhando o que tem no verso 9 e 10, que é uma passagem complicada, onde Jesus fala assim, que tem que trabalhar enquanto é dia, tem que caminhar enquanto é dia, porque a dia tem luz, mas de noite não tem luz, tem trevas.
E aí tem o risco de tropeçar e cair. O que isso indica é que Jesus está falando, enquanto eu estou aqui é hora de agir. O plano de Deus tem que ser feito. Isso tem muito a ver conosco, enquanto estamos aqui. Ou a gente poderia falar bastante sobre o aspecto do versículo mais curto que tem na Bíblia. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Mas se a gente olhar nos versos 33 e 37, Jesus não apenas chorou. As palavras usadas ali são palavras muito fortes para dizer que Jesus se agonizou no espírito, que ele se agitou, que ele foi comovido. E a gente podia aqui ficar conversando bastante, por que Jesus teve esse sentimento tão forte? Alguns dizem que é muito mais do que por ver a tristeza de Marta e de Maria e das pessoas que estavam ali. Talvez, ao ver o sofrimento que a morte e a morte espiritual traz, a morte como resultado do pecado, isso tenha agitado Jesus. Há aqueles que, como John Piper, que preferem interpretar que Jesus se agitou em espírito diante da dificuldade de Marta, de Maria, dos judeus que estavam ali, de crerem que ele não abandonou Lázaro e nem abandonou a elas. Porque lembra que os judeus falam assim, se ele amava tanto elas, ou eles, a família, por que ele não curou ele igual ele curou Lázaro, igual ele curou o cego? Teria sido isso que levou Jesus a ter um sentimento tão forte de tristeza, de agonia? A gente podia falar também dos 4 dias. Lázaro já estava morto há 4 dias. O que isso significa? O tempo entre Jesus ouvir, a pessoa que trouxe a mensagem, Jesus voltar e dar 4 dias, exatamente 4 dias, de uma maneira bem simples, é para que ninguém tivesse dúvida de que ele estava morto, a ponto da irmã falar assim, Senhor, o senhor acha que o senhor está certo? Mandar tirar a pedra, ele já cheira mal. Ou a gente podia ficar divergindo aqui, e aí é divergir mesmo, como é que era o corpo de Lázaro, depois que ele ressuscitou. Ele saiu de lá no seu corpo natural, como se não tivesse morrido. No capítulo 12, verso 2, João fala que Jesus foi à casa deles, depois de tudo isso acontecido, e estava lá, comendo com eles, e Lázaro estava junto. Então Lázaro voltou à vida normal, biologicamente falando. Mas o mais importante era que Lázaro era a prova viva do poder de Jesus. Nós poderíamos seguir aqui por vários outros pontos que aparecem nesse texto e trazem lições importantes para nós. Mas, de novo, baseado aqui no estudo do pastor John Piper, eu quero usar esse tempo que resta para pôr um pouco de luz na relação muito importante que está aqui nesse texto entre o amor, a morte e a glória. Vamos falar primeiro do amor? Nos versos 3, verso 5, vemos que Jesus amava Lázaro e suas irmãs. Ele tinha um sentimento especial por aquela família. João registra várias ocasiões em que eles estiveram juntos, essa intimidade. Jesus já próximo de ser crucificado, sendo perseguido para ser assassinado, morto. Jesus vai à casa deles. Ele era próximo dessa família e amava a família, e a família amava Jesus.
Mas ao contrário do que seria nossa demonstração de amor, aqui Jesus, ao saber que seu amigo amado estava doente, ele decide não fazer nada e esperar que Lázaro morresse. Jesus só apareceu 4 dias depois de Lázaro morto. As irmãs recorreram imediatamente a Jesus antes de Lázaro morrer, quando ele ainda estava doente, porque sabia que Jesus amava, sabia que Jesus tinha poder, e pensavam que se Jesus estivesse lá enquanto Lázaro estava doente, o pior podia ser evitado. Mas o amor de Jesus fez com que as irmãs sofressem a dor da morte do irmão, sofresse o luto, e o próprio Lázaro morresse, talvez até esperando Jesus chegar. O verso 4 e o verso 5 deixa claro isso. Jesus amava, e porque amava, Jesus esperou que ele morresse. Mas não esqueça que Jesus amava, e por mais estranho que nos possa parecer, ele esperou o que era aparentemente pior que acontecesse. Você já pensou nisso? Porque ele amava aquela família, Jesus esperou Lázaro morrer. Isso não parece fazer sentido para nós. Mas é isso que está escrito aí. Jesus amava eles e por isso esperou até que Lázaro morresse. Diante dessa reação que é completamente diferente do que nós faríamos, vem a pergunta: como é o amor de Deus? Como ele se revela? E se alguém perguntar para você como é o amor de Deus, eu tenho certeza que o primeiro texto que vem na tua cabeça é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem dúvida, essa é a melhor resposta de como é o amor de Deus. Sim, o amor de Deus é tamanho que Ele fez e faz todo o necessário para que tenhamos vida eterna. Vida eterna com Ele. Ele nos deu Jesus para nos resgatar do domínio do pecado, do domínio da morte e do domínio do diabo. Nós precisamos ter isso bem claro. Não tem uma terceira opção, não tem terceira via, coisa muito comum nos dias de hoje, não tem terceira via. Ou você está no reino de Deus, dominado por Deus, dirigido por Deus, ou você está no reino do diabo, do reino das trevas, no reino da morte, dirigido pelo diabo, mesmo que você nem imagine isso. Mas Deus, no seu imenso amor, consequência do seu imenso amor, nos enviou Jesus para que nos desse vida eterna com Ele. Então, se essa forma que Jesus usa para mostrar o seu amor é fazer de tudo para a gente ter vida eterna, vem a pergunta: então o que é vida eterna? E a resposta é dada pelo próprio Jesus, de forma clara e cristalina. Verso João 17:3. Se alguém perguntar para você o que é vida eterna, provavelmente a gente vai falar assim: é viver no céu, tudo em paz, sem tristeza, sem dor, sem nada de ruim, e está tudo certo. Mas não foi no que é.
João 17:3. Essa é a vida eterna. 2 pontos. Jesus vai falar o que é vida eterna, claramente. Essa é a vida eterna. 2 pontos. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pergunta que muitas vezes eu me faço, e acho que você deve se fazer. Quando você espera ir para o céu, você espera gozar das boas coisas, de não ter tristeza, de não ter doença, de não ter saudade, de não ter lágrima, que é verdade. Ou você espera conhecer o teu Salvador e ver a glória de Deus? Tem muita diferença nisso, gente. É isso que Jesus está falando aqui. Vida eterna. Vida eterna é que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A expressão maior do amor de Deus é a sua revelação a nós. A expressão maior do amor de Deus é a revelação da sua glória. Pensa numa relação de uma pessoa que dá a mínima para outra. Se ela não dá a mínima para outra, ela não tem nenhum interesse em se apresentar para outra. Agora pensa numa pessoa que você valoriza para caramba. Muito importante. E que talvez você não tenha intimidade, não conheça. Mas assim, você tem uma admiração super. Você não ia gostar. Tem gente, quando acontece isso, vai lá e ó, quer uma selfie, quer estar perto, quer conhecer. Jesus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele quer se revelar a nós, completamente. Isso é vida eterna. Essa revelação só vai acontecer no céu. A expressão maior do amor de Deus é a revelação da sua glória, é a revelação de quem Ele é. E Jesus, no verso 4 do texto que nós lemos, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Marta e Maria esperaram 4 dias com o irmão já morto, chorando e sofrendo luto. Você pode estar nessa dor também há muito tempo. Algumas pessoas não estão só há 4 dias, talvez há 4 anos, talvez há 40 anos. Mas a doença, a nossa dor, não acabará em morte. A doença e a dor são muitas vezes, não estou falando sempre, muitas vezes, fruto do amor de Deus para que você possa conhecê-lo melhor. Por mais estranho que possa parecer, o amor de Deus está focado em nos fazer conhecê-lo profundamente, mesmo que pela dor. Mesmo que ele não venha quando achamos que é a hora. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como aconteceu com Marta, Maria e Lázaro, Deus nos ama e usará os seus meios para se revelar a nós. Seu esforço em nos fazer conhecê-lo com mais intensidade e profundidade é a maior demonstração do seu amor. Aprendemos aqui que esperar em Deus, mesmo sem entender, é a postura de confiança que devemos ter. Até que ao ver sua glória, sejamos transformados. Como a Nete nos falou domingo passado. Segundo ponto, a morte. Marta no verso 21 e Maria no verso 32, de forma idêntica, exclamam a Jesus que se ele estivesse lá quando Lázaro ainda estava doente, com certeza Lázaro não morreria. Para elas era difícil entender
que mesmo depois da morte, o poder de Jesus poderia ser revelado. O diálogo de Marta com Jesus é de profundidade tremenda. Olha aí no teu texto, nos versos 21 a 26. João 11, 21 a 26. E vamos olhar para cá, tentando entender o que está aqui. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta acreditava na ressurreição dos mortos no último dia. E Jesus faz a ela uma revelação tremenda. E Ele está fazendo essa revelação a nós. Eu sou a ressurreição, a vida. Jesus diz que Ele é o agente da ressurreição, que Ele é que dá vida. Aquilo que Marta esperava para o futuro, estava ali com ela. Jesus estava dizendo: essa ressurreição que você espera, sou eu, está aqui, e você vai ver lá agora. Você vai ver o trailer do que vai acontecer com todo mundo que aceita Jesus no último dia. Quem crê em Jesus, mesmo que morra fisicamente, viverá corporalmente, espiritual e eternamente. E não morrerá eternamente. Você crê nisso? Agora não é para Marta, não, é para você. Você crê nisso? Você que agora está me ouvindo aí em casa, você crê nisso? Então aquela discussão minha e da Dulce, que eu comentei com vocês, se alguém me disser que eu estou com uma doença terminal e em alguns dias eu vou morrer, como é que eu devo enfrentar isso? Não estou falando que não dói, não estou falando que não dá tristeza. Mas aquele que crê em Jesus não morrerá eternamente. E mesmo que morra, viverá. Jesus está afirmando a Marta: é isso mesmo, Marta, a ressurreição, porque eu venci a morte. E a morte não tem mais seu poder. E eu vou mostrar agora um trailer do que vou fazer no último dia com todos que creem em mim. Essa é a junção quando a gente olha verso 4. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Verso 40. Não lhe falei? Se você cresce, veria a glória de Deus, o poder de Deus, aquilo que Deus está por fazer. Quem é o Deus que nós temos? E o verso 43, Lázaro, vem para fora. No último dia, quando as trombetas tocarem, Jesus vai chamar todos nós que estivermos mortos. Vem! E como aconteceu com Lázaro, nós vamos ser ressuscitados. Como aconteceu com Jesus, nós vamos ser ressuscitados. E na morte de Lázaro e sua ressurreição, Jesus está falando assim: vejam o como vai ser naquele dia, o que eu vou fazer, o poder que eu tenho para fazer. É isso que está nesse sinal miraculoso número 7 que João nos mostra. Tem gente, e muitos que se dizem cristão, que na pior notícia que poderia lhe acontecer é saber que estão para morrer. A morte é dor,
a morte é tristeza, sim. Mas a pior notícia é morrer sem Jesus. E a melhor notícia é viver certo que a vida que agora vivemos eternamente em Jesus Cristo, que tem todo o poder sobre a morte e nos dará a vida eterna com Ele. Meu irmão, minha irmã, você crê nisso? Se crê, viva firme, como está escrito lá em Colossenses 1,5, viva firme na esperança que está reservada a você nos céus. Nossa vida tem que estar olhando para isso. Eu sei que eu estou longe disso. Não olhe para mim que eu estou falando aqui como que se eu vivesse assim. Não, tem muito para fazer. Mas Deus está falando, é assim, é assim. Falamos do amor, falamos da morte, para a gente terminar a glória de Deus. John Piper diz que há dois grandes propósitos em tudo que há no mundo, há dois propósitos. Propósito 1, a demonstração da glória de Deus em Cristo. Os céus proclamam a sua glória. Número 2, que o ser humano valorize a glória de Deus acima de todas as coisas. Essa é a razão da vida e de toda a criação. Se nós amarmos realmente a Deus, a manifestação da sua glória é nosso maior tesouro, maior que nossa própria vida. Lembra o que nós cantamos? Vim para adorar-te, para prostrar-me, para dizer que é o meu Deus. Troca o vim por vivo. Jesus deixou claro que, ao deixar Lázaro morrer, o objetivo era mostrar a glória de Deus, para que os seus discípulos também tivessem sua fé fortalecida. Está lá no verso 15. Não era só para quem não cresce. Não era só para os judeus que estavam lá e não criam. Mas era para que Marta, Maria e seus discípulos que criam em Jesus, que criam na ressurreição, tivessem sua fé fortalecida. Esses são exatamente os mesmos propósitos do Evangelho de João. Esses devem ser também exatamente o propósito da nossa vida. Esse deve ser o propósito da igreja: mostrar a glória de Deus e fortalecer a fé das pessoas que estão no caminho, independente se isso custe a nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Foi isso que aconteceu com muitos dos judeus que viram a glória de Deus na ressurreição de Lázaro. Se você for lá no verso 45, o último que nós lemos, fala assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Deixa-me concluir a mensagem com um pouco de esperança que está aqui dentro do texto. Para Jesus não há barreiras. Ele tem o tempo certo e Ele tem todo o poder. Se você está sofrendo, se você está na dor, ou mesmo para quem está próximo da morte, Jesus pode transformar essa situação em revelação da sua glória, em revelação da glória de Deus, para a verdadeira alegria de quem está sofrendo a dor, para quem está nessa situação de agonia. Ele pode transformar isso para demonstrar a sua glória, e isso vai ser vitória. Mas nosso objetivo não pode ser apenas a cura.
não pode ser apenas o alívio da dor. Tem algo muito mais importante que isso. Durante esses estudos dos milagres de Jesus, eu aprendi que nosso foco não deve estar no milagre em si, ou na cura física. Nossa prioridade deve estar sempre na revelação da glória de Deus e de seu Filho Jesus. É para isso que fomos criados e é para isso que fomos salvos pela morte de Jesus na cruz. E Paulo expressa isso muito bem em 2 Coríntios 3:18. Anota isso aí, você que está em casa, você que tiver a caneta aqui, anota esse verso e volta sempre para ele. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, que com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Jesus nos revela a Deus, e a revelação de Deus, a revelação da sua glória, vai nos transformando, até que a gente chegue à imagem de Jesus Cristo. É isso que Jesus está fazendo conosco, nós que cremos nele. Meu pedido, e quero que você se junte a mim nesse pedido, é que Deus revele a sua glória a nós, para que sejamos transformados e a nossa fé seja fortalecida. E que Deus use a nossa vida e até a nossa morte, para que sejamos canais para a revelação da sua glória a outras pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bondoso, Tu és grande, ó Senhor. A gente ainda está muito errado e pedimos o Teu perdão, porque a gente não consegue perceber o abismo, o tamanho da distância entre nós e Ti. E por essa cegueira, muitas vezes a gente se coloca do jeito errado, querendo colocar um Deus para nos servir. Perdoa-nos, Senhor, por isso. E nós humildemente, sabendo de todo o risco que há no pedido, Senhor, mostre a sua glória, os seus atributos, o teu caráter a nós, Senhor, para que a gente de fato seja transformado. E como disse a Nete na semana passada, a gente possa ter como resultado dessa transformação o mesmo que aconteceu com Isaías, que a gente saia da covardia, que a gente saia do egoísmo de querer as coisas para nós, e que a gente se apresente para o teu serviço. Eis-me aqui, Senhor, usa, envia a mim, que nós possamos, Senhor, nós que podemos estar vivendo dores, podemos estar vivendo momentos de agonia, que a gente possa depositar na Tua mão, confiantes, que se o Senhor disser, espera, se o Senhor disser não é a hora de atuar, a gente ter a certeza de que o Senhor vai vir no tempo certo, e a Sua glória vai ser demonstrada, para que a nossa vida seja transformada, a nossa fé fortalecida, que nós tenhamos essa confiança, que nós, mesmo que morramos, não morremos eternamente, mas vivemos eternamente em Jesus Cristo, que a gente tenha essa firme esperança de conhecer-te profundamente, e de nos entregarmos a Ti, para sermos transformados pelo Teu Espírito,
até chegarmos a ter o caráter de Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido, em nome do teu Filho, daquele que fez tudo completamente, perfeitamente, e não há nada mais que possamos fazer, a não ser depender de ti, da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.